Estamos aqui mais uma semana para nós estudarmos novamente esses nossos estudos que nós estamos fazendo. Espero que estejam todos bem, todos passando bem. Estou aqui com saudade de vocês e que a partir dessa semana a gente vai começar a trabalhar. Na realidade, desde a semana passada a gente já começou a trabalhar alguns livros do Antigo Testamento, beleza? E semana passada a gente estudou sobre os Salmos. Hoje nós vamos ver um pouco sobre Isaías. Isaías, muitos de vocês sabem, ele foi um profeta do Antigo Testamento, mas também Isaías, se tem o livro de Isaías no Antigo Testamento. Então hoje nós vamos estudar um pouco sobre esse livro que está contido no Antigo Testamento. Beleza, gente? Então vamos lá? Estão todos preparados? Peguem aí lápis, caneta, papel, o caderno de vocês para que a gente possa iniciar essa nossa aula. Gente, é bastante importante que vocês tenham essas aulas escritas. É bastante importante que vocês prestem atenção, que vocês anotem, que vocês procurem sempre estar anotando os pontos importantes de cada aula, porque durante a semana, se é passado atividades, e essas atividades elas contam nota para vocês. Então, essas aulas remotas, essas aulas que eu estou dando para vocês, não é em vão. Essas aulas sim estão contando como carga horária para vocês, como presença de aula. Então, é bastante importante que vocês sempre vejam as nossas aulas. Então, avisos dados. Então, vamos lá, vamos começar essa nossa aula aqui. Hoje, como eu já disse para vocês, a gente vai estudar um pouquinho sobre Isaías. Então vamos lá, vamos começar. O profeta Isaías foi um dos escritores do Antigo Testamento, que profetizou em Judá entre o século 8 e 7. Ou seja, vamos lá. Isaías, ele era designado, caracterizado como um escritor e um profeta, ok? Lá dos séculos 8 e 7 antes de Cristo. Isaías escreveu o livro profético mais extenso da Bíblia. O nome Isaías significa o Senhor é salvação. Vamos lá. Já se gera uma dúvida aí, gente. Professor, na semana passada a gente estudou sobre os Salmos e o senhor disse que Salmos, ele é o maior livro da Bíblia. Beleza, ok. Mas, como se fala aí, Isaías escreveu o livro profético mais extenso. Ou seja, então agora, quem é o maior? Salmos ou o livro de Isaías? Agora tive dúvida, professor. Vamos lá. Vamos entender. O livro de Salmos, ele é o maior em questão de capítulos. Ok? Então, o maior livro da Bíblia, sim, é o livro de Salmos em relação a capítulos. Mas se for falar o livro mais extenso, o livro mais extenso em relação aos profetas, esse livro é o livro de Isaías. Ok? Por quê? O livro de Salmos, como a gente viu, foi escrito por diversas pessoas. Já o livro de Isaías foi o próprio Isaías que escreveu. Ok? Então vamos lá. O nome Isaías significa o Senhor é salvação. Do hebraico, Yeshayahu. Então, o significado do nome de Isaías é esse daí, gente.
o Senhor é salvação. Apesar de ele ser um dos profetas mais conhecidos na Bíblia, nem todos já leram a história de Isaías. É importante a gente lembrar que Isaías, ele é tido como um profeta maior. Se lembram que a gente estudou sobre os profetas maiores e os profetas menores? Então, Isaías, ele é um profeta maior, porque ele escreveu bastante coisa. Ele não foi aquele profeta apenas que orava, mas sim também que escrevia. Como a gente qualifica ele aí, ele era um escritor, ou seja, ele escreveu o seu próprio livro. E o seu livro, ele é tido como o livro mais extenso diante dos livros proféticos. Então vamos entender mais um pouco sobre essa história desse profeta aí, Isaías. Quem foi Isaías? Vamos lá, vamos na essência de Isaías. Isaías foi filho de Amós. Quem era Amós? Amós, se vocês forem procurar na Bíblia, também vai existir um livro sobre esse carinha aí, sobre esse Amós. E Amós era justamente o pai de Isaías, mas que não deve ser confundido com o profeta de mesmo nome. Na verdade, o nome de seu pai, em hebraico, é Amoz, enquanto o profeta Amós é Amos. Isaías era casado e sua esposa é chamada em seu livro de a profetisa, talvez indicando que ela também profetizava. Então vamos lá. Primeiro, para a gente entender, Isaías era filho de Amós, mas a gente tem que atentar a uma coisa. Esse Amós não é o mesmo Amós que também é tido como um profeta menor. Não. Amós, que se fala aí, o pai de Isaías, não é esse Amós. É outro Amós. Como a gente vê aí, existem diferenças entre os nomes, porque o profeta Amós, ele vem do hebraico Amos. Já o pai de Isaías vem do hebraico Amoz. Então existe uma diferença entre eles. Vamos lá. E outra coisa, Isaías, ele era casado e na própria Bíblia, na própria história de Isaías, vai aparecer que o nome da mulher, ou melhor, a mulher de Isaías era conhecida como a profetisa. O que significa isso? Significa exatamente que ela profetizava sobre o povo. Não era só Isaías que profetizava, mas sim também a sua esposa, sim também a sua mulher. Então, eles eram tidos como um casal de profetas. A Bíblia menciona que Isaías era pai de pelo menos 2 filhos. Então vamos lá. Na história de Isaías, quando a gente vai estudar Isaías, lá em Isaías capítulo 7, mais ou menos, a gente vai ver que Isaías, ele vai ter ao menos 2 filhos. Por que eu digo ao menos? Porque não se sabe ao certo quantos filhos Isaías teve. Mas é certeza de que Isaías era pai desses 2 carinhas aí que a gente vai ver agora. É esses nomezinhos aí, gente. Sear, Jazuber e Maer Salal Hasbar. Exatamente. São nomes lindos, eu sei. Nomes muito lindos.
Fica a dica aí para você. Fica a dica aí para vocês. Mas foram esses os nomes que Isaías escolheu para os seus filhos. Mas esses nomes não foram dados em vão. Vamos entender esses nomezinhos desses filhos aí. Esses nomes eram simbólicos e tinham um significado que se referia à própria mensagem do profeta. Ou seja, o nome dos filhos de Isaías não eram em vão. Tinha um significado para ele. Que significado era ele? Que significado era esse? O nome de cada filho, ele trazia uma mensagem de suas profecias. Ou seja, Isaías como profeta, ele pensou e disse: eu vou querer que o nome dos meus filhos traga uma mensagem também para o povo. Então foi exatamente isso que aconteceu. Vamos ver esse significado. O primeiro é Jazube, vamos simplificar o nome dele, significava um remanescente voltará, apontando para o juízo iminente que o povo seria submetido devido ao ataque assírio, mas também apontava para a promessa de restauração. Ou seja, vamos entender esse primeiro aí. O primeiro filho tinha um significado de seu nome, esse daí: um remanescente voltará. E o que isso significava? Significava que, naquela época, Isaías ele profetizava para o povo de Judá, para o povo de Israel, que existiria uma pessoa, que haveria uma pessoa que iria chegar e iria mudar todo o rumo da história, que iria chegar e iria ser submetido para que os ataques que aquele povo sofria não sofresse mais. E como fala aí, e também sobre uma promessa de restauração, ou seja, uma promessa de salvação, uma promessa de renovação. Aí vocês podem me perguntar: professor, mas quem é essa pessoa que viria? Quem era essa pessoa que era capaz de fazer tudo isso? O próprio Deus, através de Jesus. O próprio Deus, através de seu Filho, Jesus Cristo. Então, Isaías, ele foi profético naquela época, porque ele profetizava sobre um tempo e uma promessa de restauração. Uma promessa de renovação. Beleza, gente? Até aí tudo bem? Vamos lá. Já o segundo, vamos chamar ele aí pelo último nomezinho, Bas, significa algo como rápido até os despojosos, veloz é a presa. Oxe, aí vocês podem perguntar: meu Deus, um nome significa isso aí? Exatamente, gente. Por quê? O que isso significava? Vamos ver aí. Fazendo referência à devastação que Deus traria sobre a Síria, Israel e Judá. Então vamos lá. O significado desse segundo nome aí, desse segundo filho, significava rápido até os despojos. Veloz é a presa. Isso estava fazendo uma referência, gente, a quê? A devastação que Deus ele traria, que Deus ele colocaria sobre o povo da Síria, sobre o povo de Israel e de Judá. Por quê? Como a gente já está vendo em quase todas as aulas, Deus ele está levantando profetas. Deus ele levanta profetas, levanta reis para que o povo pudesse realmente acreditar nas promessas de Deus. Mas o que é que a gente vê em todas as histórias? Que o povo muitas vezes se revela contra Deus,
contra as próprias vontades de Deus. Então, enquanto Deus está falando uma coisa e enquanto o povo está seguindo por outra, ou seja, os caminhos estão se divergindo, ou seja, os caminhos estão sendo diferentes. Então o povo não está seguindo aquilo que Deus quer para eles. Ou seja, o nome desse filho significava que, e uma das profecias de Isaías era que Deus ele traria devastações. Para o quê? Para que o povo pudesse realmente aprender qual o verdadeiro caminho que eles deveriam seguir, conforme a sua vontade, a vontade divina. Então, até aí tudo bem, gente? O que eu quis trazer para vocês é que Isaías ele tinha 2 filhos, na Bíblia se fala ao menos 2 filhos, e esses filhos, em seus nomes, trazem a essência, trazem um significado profético de profecias do próprio Isaías. Então, o nome de seus filhos, eles significam profecias que o próprio pai, que o próprio Isaías, ele fez. Ok? Provavelmente, Isaías morava na cidade de Jerusalém. Apesar do texto não esclarecer esse ponto de forma explícita. A tradição judaica afirma que Isaías era de linhagem real. Por pelo menos 13 vezes, o profeta Isaías é designado como o filho de Amós, o que talvez possa indicar que seu pai era um homem importante naquela época. Ou seja, um fato interessante, gente, que a gente pode ver aí é que, segundo relatos bíblicos, que a gente for ver nos relatos bíblicos, a gente vai ver que e muitas vezes Isaías vai aparecer na cidade de Jerusalém. Então isso aponta provavelmente que Isaías morava em Jerusalém. E o segundo ponto é que Isaías era de uma linhagem real, ou seja, ele era de uma linhagem nobre, de uma linhagem rica. Por quê? Porque muitas vezes, vai dizer aí, ao menos 13 vezes, vai dizer que não vai se aparecer Isaías como um profeta, mas Isaías como filho de Amós. E naquele tempo, quando se escrevia assim, se designava e se entendia que fulano é filho de fulano. Ou seja, o pai dele é importante. O pai dele é de uma alta linhagem. Ou seja, quando se fala Isaías, filho de Amós, isso caracterizava que o pai de Isaías, Amós, era uma pessoa importante. Era uma pessoa real. Real, quando eu falo isso, é uma pessoa que vivia em meio à nobreza. O ministério do profeta Isaías. O profeta Isaías foi chamado para exercer seu ministério em aproximadamente 739 a.C., no ano em que morreu o rei Uzias. O relato bíblico não informa se antes disso Isaías já pregava publicamente. Também não é possível saber com exatidão quanto tempo durou seu ministério profético, tanto de forma oral como de forma escrita. Alguns estudiosos sugerem que ele tenha profetizado por cerca de 60 anos. Ou seja, vamos lá. Isaías ele viveu, como a gente falou, entre o século 8 e 7 a.C. E o ministério de Isaías, o que é o ministério de Isaías? É quando Deus ele vai mostrar a Isaías que ele é um profeta. Vai acontecer isso lá em mais ou menos 739 a.C. Exatamente no ano que morreu o rei Uzias. Quem era o rei Uzias? Vamos lá, vamos
resumir, o rei Uzias, ele era um rei pagão. O que é o paganismo? O que é um rei pagão? Um rei que adorava a outros deuses. Um rei que não reconhecia Deus como o Senhor, mas sim ele reconhecia outros deuses. Ele queria implantar em seu povo a idolatria a outros deuses. Então, Isaías, segundo relatos bíblicos do seu próprio livro, vai começar a pregar logo após a morte de Uzias. Também não é possível saber com exatidão quanto tempo durou o ministério profético, ou seja, a gente não sabe quanto tempo o Isaías profetizou. A gente não sabe ao certo, mas segundo estudiosos, cerca de 60 anos durou o ministério profético de Isaías. A convocação de Isaías como profeta. O relato de sua convocação para profetizar é um dos mais extraordinários registrados no Antigo Testamento. Na ocasião, Isaías teve uma visão do trono de Deus e contemplou serafins que proclamavam a santidade de Deus. Ou seja, vocês podem perguntar, professor, mas como começou como Isaías soube que ele seria um profeta? Vamos lá. Como a gente sabe, todos os profetas têm que ser chamados, tem que haver um chamado de Deus para ele. E na vida de Isaías não foi diferente. Como foi que Isaías ele viu que Deus ele tinha algo para a vida dele? Foi exatamente quando Isaías teve uma visão. E que visão era essa? Era a visão do trono de Deus. E ele via serafins. O que eram serafins? Eram anjos. Que esses anjos, esses serafins, eles proclamavam a santidade de Deus. Ou seja, apenas Deus que era o verdadeiro santo. Somente Deus era o verdadeiro rei. Então, naquele momento, Isaías teve a verdade colocada em seu coração. Diante de tamanha glória, o profeta assumiu sua própria pecaminosidade. Ou seja, diante de tudo aquilo que ele via, Isaías, ele assumiu que ele era um pecador. Assumiu que ele era um servo de Deus. Ele assumiu que ele não era nada sem Deus. Ele se considerou impróprio para a função de profeta, ao dizer: sou um homem de lábios impuros. Ou seja, vocês veem que Isaías, quando ele é chamado para ser um profeta, Isaías ele vai dizer que ele ainda não está preparado para ser esse profeta, porque ele reconhece que ele ainda é muito pequeno, que ele ainda é muito pecador, que ele é muito impuro. Mas um dos serafins tocou sua boca com uma brasa viva e lhe purificou. Ou seja, o próprio serafim, por ordem de Deus, ele vai tocar a boca de Isaías para que daquele momento em diante, da boca de Isaías, não saia mais nada a não ser profecias sobre o próprio Deus. Depois disso, o profeta escutou a voz do Senhor, que dizia: a quem eu enviarei? E quem há de ir por nós? O profeta então respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Ou seja, vocês veem que antes Isaías ele vai dizer: eu não sou digno, eu sou um homem ainda de lábios impuros, ainda sou muito pecador. Mas à medida que o serafim vai lá e toca na boca de Isaías, por ordem de Deus, e Deus ele vai perguntar a Isaías naquele momento: eu quero enviar pessoas em meu nome, mas quem eu vou enviar? No mesmo instante Isaías vai dizer: eis-me aqui, Senhor, pode me enviar, envia-me a mim.
Então vocês veem que Isaías muda totalmente a sua visão apenas com um toque. Depois disso, o profeta escutou a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? O profeta então respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Mais tarde, a convocação do profeta Ezequiel lembrou, em certos aspectos, esse período esplendoroso do chamamento do profeta Isaías. Então, Ezequiel ele vai ter um chamado muito parecido também com o do profeta Isaías. Beleza, gente? Então, até aí tudo bem sobre a convocação de Isaías. Vamos passar aqui. A atuação de Isaías como profeta. Como é que Isaías ele atuava? Como é que Isaías ele fazia para ser um profeta? Vamos lá. No primeiro capítulo do seu livro, temos a informação de que o profeta Isaías teve visões da parte de Deus durante os reinados dos reis de Judá, Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. O profeta Isaías foi contemporâneo do profeta Miqueias. É bem possível que ambos estivessem familiarizados com a mensagem um do outro, já que o texto de Isaías, capítulo 2, do versículo 2 a 4, e Miqueias, capítulo 4, do versículo 1 ao 3, são muito semelhantes. O ministério do profeta Isaías foi precedido pelo ministério do profeta Amós e pelo ministério do profeta Oséias. Apesar de que Oséias também foi seu contemporâneo durante algum tempo. Amós e Oséias profetizaram principalmente sobre o reino do norte. Já Isaías e Miqueias se concentraram mais no reino do sul. Ou seja, vamos lá. Isso são detalhes, gente, que eu estou trazendo, que Isaías naquele tempo ele não profetizava sozinho. Existiam no mesmo tempo de Isaías outros profetas, outras pessoas que também ajudavam Isaías a falar sobre a palavra de Deus, a falar sobre o que Deus queria para aquele povo. Qual eram esses profetas? O profeta Amós. Esse profeta Amós, gente, não é o pai de Isaías, é o outro que a gente falou no começo da aula, ok? O profeta Oséias e o profeta também Miqueias. Atentando que Oséias e Amós, eles profetizavam no reino do norte. Já Isaías e Miqueias, eles profetizavam no reino do sul. Ou seja, eram basicamente dois profetas por reino. Naquela época, Israel ela era dividida em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. Então, Oséias e Amós ficaram no reino do norte e Isaías e Miqueias ficaram no reino do sul. Com base em seus escritos, é possível perceber que o profeta Isaías foi um homem culto e muito capacitado. Ele tinha uma habilidade analítica notável e um senso poético apurado. Ele é considerado por muitos como o maior escritor hebreu. Então vocês veem que Isaías ele gostava muito de escrever, ele tinha um senso de escritor muito grande. Então Isaías ele gostava de escrever, ele gostava de escrever coisas a qual as suas próprias profecias eram capazes de fazer. E ele tinha um senso apurado, ele tinha um senso poético apurado. Ou seja, tudo que ele via, ele queria escrever. Tudo que ele via, ele queria fazer poemas, queria declarar. Então, por isso, ele é considerado como o maior escritor
hebreu, o maior escritor dos hebreus. A mensagem do profeta Isaías, o que Isaías ele quis trazer com as suas profecias. A mensagem do profeta Isaías mesclou repreensões e anúncios de maldições pela infidelidade do povo, com conforto e esperança pela restauração futura. Desse modo, o profeta Isaías pregou sobre a importância da fidelidade ao Senhor. Ou seja, a mensagem que Isaías, as profecias de Isaías, elas eram voltadas a isso. Primeiro, ela falava sobre a maldição para aqueles que eram infiéis a Deus. Ou seja, aquelas pessoas que não queriam, que não acreditavam em Deus. E também sobre o conforto e a esperança de uma restauração, ou seja, a esperança de que tudo iria mudar, a esperança de que tudo iria ser salvo. Então Isaías pregou na essência de suas profecias, a essência, se a gente pudesse resumir sobre as profecias de Isaías, estava voltada sobre a fidelidade ao Senhor. Nós temos que ser fiéis ao Senhor. Além disso, sua mensagem escrita também focava os judeus exilados, ou seja, os judeus presos, conclamando-os ao arrependimento e os exortando a confiarem nas promessas de Deus. Também Isaías falava isso para os judeus, para que os judeus que estavam presos, para os judeus que estavam exilados, para que eles pudessem se arrepender de todos os seus pecados. E ele exortava, o que exortava? Ele chamava a atenção deles para que eles pudessem confiar nas promessas de Deus. Porque, como eu já disse a vocês, naquele tempo o povo não acreditava ainda nas promessas de Deus. Após o período de cativeiro, o Senhor abençoaria o remanescente fiel, trazendo restauração e bênção sobre as nações de uma forma nunca antes experimentada. Ou seja, simples, aqueles que se arrependessem, aqueles que confiassem na promessa de Deus, eles sim, Deus sim traria restauração para aquela pessoa, para a vida daquela pessoa. O pecado de Israel e Judá havia chegado a um nível tão abominável que Deus usou o profeta para falar acerca de várias maldições que atingiriam os hebreus de forma geral. Ou seja, Isaías ele viveu em um tempo a qual o povo de Israel e Judá estava com os pecados acima de tudo. Eles não acreditavam mais em Deus, eles não acreditavam mais na promessa de Deus. Então Isaías ele teve que ser muito forte, ele teve que usar de suas habilidades divinas para que ele fosse usado para anunciar que Deus ele iria amaldiçoar, ele iria castigar as pessoas que não viveriam conforme as suas promessas. A maior delas, é claro, foi o exílio da Babilônia. Então vocês já ouviram falar sobre a Babilônia, sobre os babilônicos que aprisionaram o povo de Israel. Então isso foi um dos cativeiros, uma das maldições que atingiu o povo de Israel. Neste contexto, Deus ordenou que o profeta Isaías profetizasse para que o coração daquele povo rebelde fosse endurecido, seus ouvidos e olhos fechados, a fim de que o juízo de Deus sobre eles não fosse evitado. Então, Isaías ele profetizava para que o povo de Israel, o povo de Judá, fechasse os seus olhos, fechasse o seu coração para tudo aquilo que estava acontecendo no mundo e para que o povo de Israel, o povo de Judá, escutassem, sobretudo, a Deus, evitando que todas as maldições, todos os castigos pudessem vir. Uma antiga tradição afirma que o profeta Isaías sofreu martírio, sendo cerrado ao meio por ordem do rei Manassés. Ou seja, o fim de Isaías, a morte de Isaías, ela é tida por muitos estudiosos como um martírio. O que é o martírio? O martírio é morrer
por causa do divino, é morrer por causa de Deus, é morrer pregando o evangelho, é morrer pregando tudo aquilo que você aceitou em sua vida. Mas não há muitas evidências a esse respeito. Caso de fato tenha ocorrido isso com o profeta, então talvez o escritor do livro de Hebreus tenha mencionado seu martírio na galeria de heróis da fé. Lá em Hebreus, se a gente for ler, gente, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 37, vai falar sobre os martirizados, aquelas pessoas que morrem e dão um sangue para Deus. E se realmente isso aconteceu com Isaías, como já falei, não é certo sobre a morte de Isaías, a gente não sabe como se deu a morte de Isaías, mas se realmente a morte de Isaías se deu através de um martírio, as pessoas mataram Isaías por causa que ele pregava, por causa que ele era um profeta. Isaías, ele é tido como um desses heróis. Ele é tido como um desses heróis divinos. Beleza, gente? Então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que todos tenham entendido a aula de hoje. Foi uma aula bastante produtiva, gente. Aprendi demais também com vocês, mesmo tão distantes. Mas espero que vocês tenham produzido frutos nessa aula. Essa aula vai ficar disponível no YouTube para que vocês possam estudar novamente, ver novamente, e eu estarei à disposição de vocês para que vocês possam tirar dúvidas. Ok, gente? Então, uma ótima semana a todos. Bons estudos.